Você sabe distinguir um verdadeiro profeta de um falso profeta? Nos dias de hoje, ainda mais com o aumento aí das redes sociais, a tecnologia, tá muito difícil a gente conseguir separar um do outro, entender e verificar se realmente é falso ou é verdadeiro profeta. Porém, nesse vídeo que nós vamos assistir agora, eu e você juntos, por isso que eu peço que você assista até o final esse vídeo, tá? Fica até o final aí, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que muito mais pessoas possam assistir também. Um vídeo muito importante, muito interessante. Então, nós vamos tentar entender aí e aprender aí a distinguir o verdadeiro e o falso profeta. Eu assisti esse vídeo, achei muito interessante. São dois vídeos, eu vou deixar os dois links aqui, tá bom? O primeiro vídeo, ou o vídeo original, é lá do podcast, do corte, Jesuscope, eu acho que é, Jesuscope, alguma coisa assim, tá bom? E tem também o vídeo que eu vou usar aqui agora, que é lá do Davi Oliver, do Papo com Oliver. Vou deixar aqui também o link na descrição, tá bom? Dos dois vídeos aí, para vocês poderem assistir. Um abraço para vocês aí do podcast, um abraço aí para você, Davi Oliver. Sigo você no Instagram, sigo você aqui no YouTube, tá bom? Forte abraço, espero que vocês não fiquem chateados aí comigo, mas eu achei o vídeo de vocês muito interessante, resolvi colocar aqui para o povo poder assistir também, tá bom? Fique até o final desse vídeo, se inscreve aí, compartilha e deixa o seu joinha. Vamos lá. Mas faz sentido. Agora, sim. Mas agora, vamos lá. Agora entra agora nos falsos Agora que é a profetas. parte boa, divertida. Falso profeta. Falso profeta não é um feiticeiro e não é um invocador de demônios e ele não é alguém que erra a profecia. Porque Paulo vai dizer que tratando-se de profetas, fale 2 ou 3 e os demais julguem. Então se ele está falando que é para julgar, quer dizer, ele está dizendo que pode errar. A profecia bíblica, a Bíblia, a profecia, que é a palavra profética, ela é inerrante. Ok. Mas o dom da profecia, que é quando o Espírito vem sobre nós e nós falamos da mente e o coração de Deus, como eu disse, através de uma linguagem humana, eu posso errar, porque Sim. eu posso não ter ouvido direito. Então Paulo está falando sobre julgar. Um verdadeiro profeta pode errar uma profecia Ok. e um falso profeta pode acertar todas elas. Uau. Porque qual que é a maior referência de falso profeta da Bíblia? Balaão. Balaão. Eu vou falar Ágabo. Não, Ágabo é o contrário. Uhum, Ágabo foi o cara que... Imagina, o cara falou que não, vai vir uma fome aí. E falou para Paulo, ó, você tá indo para a morte. Mas Paulo falou assim, mas eu vou assim mesmo. Exato. Ágabo era um cara brabo. Agora, quando Ágabo fala para Paulo, qual que é o contexto ali? Vamos analisar. O cara era um profeta, era ou não era? Sim, sim. Qual que era o contexto da profecia de Ágabo Ágabo? é quando ele pega o cinto, de é. Paulo, amarra Primeiro a mão ele dele. profetiza a fome, né? Que Sim, vem. Sim, e até Paulo faz uma oferta já para levar Isso. para as igrejas. Aí depois ele vai... Paulo está na casa de Filipe, imagina, né? O culto pentecostal. Então ele está na casa de Filipe, as filhas do Filipe estão profetizando, aí do nada entra a água, pega Tira o cinto de cinto Paulo. dele, amarra a mão. Viram, né? Ato profético. Imagina assim. Só que Paulo fala daquilo tudo, mas qual que é o contexto da profecia de Ágabo? Paulo, você não pode ir para Não vai, cara, você vai morrer. Aí por que o Paulo fala? Eu vou assim mesmo. O Espírito Santo já me avisou que em cada cidade que eu for, tá me esperando. Agora, tu imagina se, depois da profecia de Ágabo e todo aquele contexto, se Paulo dá ouvido àqueles os irmãos e fala assim, não vou para Jerusalém não. Então, vamos lá. O maior referência de falso profeta da Bíblia é Balaão. Pergunta teológica, escatológica. Qual a profecia que Balaão errou? Nenhuma. Balaão nunca errou uma profecia. Todas as profecias de Balaão, ele acertou. Tudo que ele profetizou para Israel aconteceu. Balaão, a Bíblia diz, Balaão era um homem de olhos abertos. O Senhor ia até ele. Ele conhecia a presença de Deus. O Senhor falava com ele. Ele conhecia a voz de Deus. O Senhor colocava palavras na boca dele. Ele profetizava a palavra de Deus. Ele tinha os olhos abertos para o invisível. Meu Deus. Ele via anjos, falou com animais. Aí isso fica só uma dica, né? Cuidado com gente que fala com animais aí, né? Aí, fecha esse parênteses. Aí... Senhor, tem misericórdia. E o pior, Balaão viu Cristo. Ele falou assim, vejo de longe, não de perto, a estrela de Jacó, né? Uau. Eu estou olhando para ele. Ele vai vir e vai destruir os inimigos de Deus. Só que ele é um falso profeta. Só que ele nunca errou uma profecia. Balaão falou uma frase que todo domingo todo pastor fala. Deus não é homem
para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí vem a pergunta, por que Balaão era um falso profeta? E isso que você está falando Não, muito isso forte. é É forte. muito forte, por quê? Porque quando você vê algumas pessoas ali, né, que fala, fulano é um profeta, fulana é uma profeta, tal. E aí você fala, sério, por quê? Porque ela falou isso da minha vida e aconteceu. Entendeu? E ela falou isso e ela acertou. Realmente ontem eu sonhei com aquilo que ela falou e tal. E de repente a pessoa cegamente se entrega aquilo ali, entendeu? Com base no acerto. Porque na cabeça da pessoa acertou. Acertou de Deus. E aí você está falando, vários falsos profetas acertam tudo. Com certeza. Então o que é um falso profeta, Então, senão alguém que erra a profecia? Então, o que define Balaão como falso profeta? No início da descrição de Balaão, diz que o rei manda os emissários dele e diz assim, e eles chegaram com o preço dos encantamentos de Balaão. Sabe o que define o falso profeta? Não é a assertividade da sua palavra, mas do seu coração. Ó, eu vou pausar aqui só para falar uma coisa. O que mais a gente tem aí, o que a gente vê é isso, certo? Existem as pessoas que estão faltando um parafuso na cabeça, né, querido? Que ficam pedindo Pix para mandar revelação para as pessoas, né? E existe aqueles que acertam mesmo, querido. Acerta nome, idade, cor do carro, CPF, essas coisas aí, e as pessoas ficam maravilhadas, cara. Olha só, eu tiro. Quando alguém entrega alguma coisa pra mim, eu guardo e sondo. Meu irmão, tem que ter uma confirmação, tem que acontecer aquilo, entendeu? Aí eu já fico na minha com o pé atrás. Falo, meu irmão, fulano falou, já me profetizaram tanta coisa na minha vida, querido, que até hoje não se cumpriu, sabe? Mas eu guardo e espero aí acontecer. Se não acontecer, querido, e aí? Vou falar o quê? É um falso profeta, pô. Tá falando coisa que não existe. Vamos continuar aqui. E depois eu quero trazer pra você um curso que tudo isso que esse cara tá falando aqui, esse varão, me perdoa que eu não sei nem o nome dele, mas tudo isso que ele tá falando aqui, você aprende isso, tá? Bora continuar. Balaão é alguém que profetizava as palavras do Senhor em troca de pagamento. Um falso profeta é alguém que está envolvido com a obra de Deus. Vou repetir isso para ficar claro. Feiticeiros, bruxos, satanistas não são falsos profetas. Eles são feiticeiros, bruxos, satanistas. Um falso profeta é o que Jesus falou em Mateus 7. São homens e mulheres no meio do povo de Deus. Eles estão inseridos no contexto da igreja, são lobos vestidos de cordeiro, de ovelha. Eles se parecem com irmãos. Eles estão no meio do povo. Eles se movem nos dons. Mas eles estão envolvidos com a missão, buscando sempre... Profetiza por lucro. Sempre buscando benefício próprio. Seja pagamento. Lucro, seja poder, seja fama, seja acesso. Poder, sexo, dinheiro e principalmente controle de pessoas. Uau. Controle emocional. Então, falso profeta não é determinado se ele acerta o que profetizou, mas se ele acerta por que está profetizando. Qual é a motivação por trás? Não é o que ele fala. Não, o que define o falso profeta não é a sua boca, é o seu coração. Uau. Porque... Meu Deus. Porque olha o que Jesus fala em Mateus 24, que no fim dos tempos haverão muitos falsos profetas e falsos cristos enganarão a muitos como? Com sinais, prodígios, maravilhas. Mateus 7 diz que os falsos profetas, esses falsos irmãos, eles vão chegar no dia do Senhor e vão falar assim, mas nós profetizamos em seu nome, curamos em seu nome, expulsamos demônios. Aí ele vai falar, não te conheço. Eu vou falar um negócio forte aqui. Deus tem um senso de humor. Deus derrama dons sobre pessoas que ele vai mandar para o inferno. Deus usa pessoas que ele vai mandar para o inferno. Então, cuidado. Ô, levita, então, nem se fala, hein, querido? Tem um povo, cara, que nem tem muito dom, mas vai pra lá, pra igreja, pede, ora, chora, Deus vai dar. Pessoa que sai de lá cantando, mas cantando muito, tá? Tocando, faz tudo e depois faz o quê, ó? Desvia, vai pra fora, vai cantar outro negócio. Aí, querido, já sabe, né? Porque nós não podemos ser enganados por performance. Se o cara orou e alguém levantou da cadeira de roda, não significa que esse cara
é um homem de Deus. Porque, olha só, Deus pode usar alguém para fazer algo extraordinário, mas o seu ensino é engano. Então, qual que era o problema de Balaão, completando? Ele era um cara que profetizava, místico, mundo espiritual, anjos, viu Cristo, acertou tudo. Ele profetizava em troca de pagamento. Agora, só que o que acontece? Qual que era o ensino de Balaão? Ele ensinou as mulheres pagãs a seduzirem o povo de Israel com imoralidade sexual, idolatria. Em Apocalipse vai dizer, Jesus profetizando, falando para uma igreja para se voltar contra a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Imoralidade sexual e idolatria. Então, o que acontece hoje? Existem muitos homens que estão à frente de muitos ministérios. Eloquentes, extraordinários, conhecem a Bíblia mais talvez que eu e você juntos. Pregam e quando eles falam acontece coisas, sinais e tudo. Mas o ensino desses caras produz um falso evangelho, uma falsa graça, que vai levar a igreja à idolatria, não a idolatria de imagens, mas a idolatria para eles. Sim. Vai conduzir as pessoas a adorarem eles. Pô, tudo que esse varão tá falando aqui só vem um nome na minha cabeça. Eu não vou falar aqui porque aí seria também, né? Não vou falar, mas tudo que ele tá falando, eu só consigo enxergar uma pessoa, cara. Um pastor que é o que mais tem feito isso ultimamente e tem arrastado multidões, hein, querido? E isso vai cair em imoralidade. Sempre. Pode ver, Douglas. Sempre quando um falso profeta... Eu já vi isso várias e várias vezes. Sempre quando há um falso profeta influencia uma comunidade, aonde vai dar? Idolatria de pessoas e imoralidade sexual. Isso aí é batata. Batata. Sim. E aí, uma característica fácil de você pegar um falso profeta é alguém que, por exemplo, vou usar um exemplo, para ser prático. Você estava na lama, Douglas. Você estava mal. Tua família estava destruída. Aí eu fui lá, eu vi você na lama. Estendi a mão para você. Apresentei Jesus para você. Te tirei da lama. Te limpei, cuidei da sua família, comprei uma cesta básica para você, te ajudei a pagar o aluguel, cuidei da sua vida, ensinei a escritura para você. Aí passa um tempo, você se levanta. Aí eu viro para você e falo assim: agora, Douglas, você me deve. Eu te ajudei. E agora você tem uma aliança inquebrável comigo. E tudo que eu mandar você fazer daqui para frente, você tem que me obedecer. Se eu mandar você pular, você tem que perguntar a altura. Você só compra o carro que eu permitir, só tira férias quando eu deixar, sua filha só se casa com quem eu aprovar. Isso é real. Eu não tô falando de coisa fictícia, não. Não, cara. Muita gente sendo manipulada por aí. Eu sou seu pai agora. E agora você só faz o que eu deixo. A coisa é tão feia, Douglas, que tem esses homens, eles chegam a falar pra um cara desse: você tem que separar da tua mulher e casar com outra. Meu Deus. E aí, o que acontece? O cara, ele olha para essa pessoa, primeiro, com gratidão. Exato. E segundo, com medo. Porque se você não me desobedecer e quebrar a aliança comigo e for para outro ministério, você está sob maldição e teus filhos vão ter câncer. Meu Deus. Isso é real. Isso é um falso profeta.